Que notícias você tem ouvido que tem deixado você triste, que tem deixado você angustiado? Hoje nós precisamos refletir no que nós temos absorvido através do nosso ouvido, da nossa visão. Coisas que têm deixado nós sem esperança, angustiado, pensando no futuro, como é que vai ser, a nossa esperança se esvairindo diante de tantas adversidades que nós nunca imaginaríamos que 2020 seria um ano tão difícil. Muitas vezes ouvimos até de lideranças, de líderes, pastores dizendo, olha, o que está acontecendo é para disciplina sua, juízo sobre você, sobre a igreja. Será que nós devemos pensar assim? Quando a pessoa ouve esse tipo de posicionamento, as pessoas já ficam temerosas, dão um espirro, sentem alguma coisa e já pensam, puxa, Deus está agindo com um juízo sobre mim. Será que é isso? Nós devemos analisar que Jesus disse lá em João, no capítulo 12, versículo 47, diz assim, que se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus não veio para julgar. Não existe um juízo sobre nós. Existe a graça sobre nós. Mas pastor, por que então está acontecendo essas adversidades, esses problemas, essas dificuldades que nós temos enfrentado todos os dias? Justamente porque nós vivemos em dois sistemas. O mundo jaz no maligno. Vivemos diante de dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Jesus Cristo. O reino, nós somos chamados para o reino, para reinar com Jesus Cristo. E nós temos que ter responsabilidade sobre o que nós ouvimos. Nós temos uma responsabilidade pessoal. Eu e você temos que começar a administrar o que ouvimos. Temos que nos focarmos na palavra de Deus. E como eu estava dizendo sobre os dois sistemas, existem dois sistemas. Jesus, quando pediu para que os discípulos atravessassem de barco, que ele ia encontrar eles do outro lado, os discípulos passaram por tempestades. De onde veio essa tempestade? Será que foi Deus que enviou essa tempestade? E Deus pensou assim, olha, eu vou destruir todos os 12 discípulos, eu quero para que Jesus escolher novos 12 discípulos. Não, não foi isso. Jesus veio andando sobre as águas e acalmou a tempestade. E Jesus também, juntamente com os discípulos na popa do barco, atravessou a tempestade. Será que foi Deus que mandou? E Jesus repreendeu a tempestade. Então, nós vivemos num sistema que nós sofremos essas influências malignas, né? Então, nós temos que ter esse entendimento que esses dois sistemas correm de maneira paralela. O reino do mundo está diante de nós, das dificuldades, dessas coisas que nós enfrentamos. Já o reino de Jesus Cristo, o reino de Cristo habita em nós, que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, Ele que nos dirige. O sistema do mundo se baseia nas circunstâncias, o que vocês estão vivendo, o que a gente está fazendo, o que está sentindo. Cadê o vírus que a gente não consegue detectar, nunca se sabe, um clima de temor, olhando para as pessoas, quem que pode me infectar ou não. Esse é o sistema do mundo, baseado no que está acontecendo. Já o sistema do reino é um sistema que se baseia na nossa fé. E nós temos que exercitar a nossa fé, fazer com que nós debrucemos sobre as promessas de Deus para que a nossa fé seja revigorada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra que o sistema desse mundo está fadado à destruição. Pastor, para onde que a gente vai? Olha o que está acontecendo. Realmente para onde o mundo vai. Tudo está se destruindo, valores, família, tudo que é errado é o certo. A gente fica indignado com a situação. Hoje que estamos vivendo de cerceamento da nossa liberdade, tantas coisas que a gente pensou que nunca ia viver, mas esse é o sistema do mundo, está fadado à destruição, está fadado ao colapso. E cada vez mais indo para o caos, né? Como a gente tem visto. Já o reino de Deus, a Bíblia nos mostra que o reino de Deus acontece de maneira diferente.
ele vai crescendo como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. E vai de glória em glória. Esse é o sentimento que nós temos que ter. É o sistema que nós temos que seguir, o sistema do reino de Deus. Que ele está fadado à glória, está fadado de ser dia perfeito. Mas quem estiver baseado no sistema do mundo, fatalmente vai estar se encaminhando para o caos, para a destruição. Precisamos entender, como diz lá no Salmo 23, versículo 5, que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Aqui diz: prepara-nos um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus não prepara uma mesa para mim e para você. Uma mesa significa você não vai se alimentar num ambiente de caos. Quando Deus prepara uma mesa para nós nos alimentarmos, nos revestimos da graça dele, é um momento de paz. O caos está acontecendo à nossa volta, os inimigos estão nos atacando, mas Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, para que você se alimente da palavra, receba a graça dele. E a coisa está acontecendo, mas você está ali. Quem senta na mesa que Deus prepara, se senta no momento de paz. Não tem sido como hoje. Hoje a gente vai comer num lugar, você tem que comer de pé, do lado de fora, sair do estabelecimento. Isso não é paz, isso é uma tensão. Mas Deus prepara uma mesa na presença das nossas adversidades. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Que em meio às circunstâncias e tudo que tem acontecido, temos a convicção, temos a fé de que Deus prepara uma mesa no meio de todas as nossas adversidades. O que determina a nossa fé é a nossa confissão diária. Todos os dias temos que confessar. Eu falei na última ceia que Deus chama à existência as coisas que não existem. Nós temos que começar a declarar as promessas de Deus. Não viver em função das notícias. Temos que ter entendimento que esse mundo está realmente fadado ao caos. Mas existe um reino que nos espera, uma eternidade com Jesus Cristo, que é perfeito. Lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá decepção. Nós vamos viver eternamente. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem subiu ao coração de nenhum homem. O que Deus tem preparado para nós é coisa extraordinária. É esse reino que nós temos que buscar. Paulo diz assim, que se nós esperarmos somente dessa vida, somente desse plano que nós vivemos, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. Então a gente tem que ter uma expectativa para o reino. Ah, pastor, como é que vai ser meu futuro? O nosso futuro é na eternidade com Jesus Cristo. Mas mesmo aqui, vivendo nesse plano antes da volta de Jesus, nós vamos ter essa expectativa de eternidade com Jesus Cristo. Mas pastor, então não tem julgamento? Não, vai ter um dia do julgamento, vai ter um dia do trono branco, onde vamos ser julgados. Mas nós como filhos, como aqueles que já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, já passou pelo juízo, já foi salvo. Nós vamos julgar os anjos, a palavra de Deus diz. Então, não pense que é um juízo, que é alguma coisa que Deus está colocando sobre nós, um juízo. Mas eu entendo que tudo o que Deus faz tem um propósito. Nesses últimos dias nós temos que exercer a nossa fé de maneira mais ativa, porque os dias são difíceis. Mas a gente tem que ter fé e crer no que Deus fala. Lá, como eu disse no Salmo 23, Deus vai preparar uma mesa mediante as circunstâncias, para você ficar tranquilo. Então, todo tipo de necessidade, seja financeira, Deus prepara uma mesa. Angústia, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer provisão e principalmente a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos receber da graça de Deus. Então não viver tenso. O mundo, as pessoas que não são filhos de Deus, vão seguir a regra do mundo, que é a regra da destruição. Muitas pessoas tirando a sua vida, muitas pessoas começando a analisar que situação difícil. Parece que cada dia surge uma notícia pior para a gente tentar resolver. Vamos descansar
nas potentes mãos de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 4, pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso. Que eu e você possamos entrar nesse descanso. Pela fé cremos que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Deus prepara uma mesa para mim e para você, mesmo com coronavírus, mesmo com dificuldades, mesmo com incertezas. E nós devemos descansar. Para nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então é um exercício de fé todos os dias. Que eu e você possamos usar o nosso ouvido, a nossa atenção para as promessas de Deus. Se você e eu digo como pessoa física, porque nenhum pastor não sofre esse tipo de pressão. Sofre, porque a gente tem expectativas, a gente tem planos. Mas eu e você temos que exercitar diariamente a nossa fé, baseado no que Deus nos promete. Então, o mundo vive pelas circunstâncias e nós vivemos pela fé. Que você receba essa palavra, descanse em Deus, saiba que há um propósito em todas as coisas e que Ele cuida de nós. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós, da minha família, de você, do seu futuro. E o futuro que nos aguarda é uma mesa preparada para nós. Que Deus te abençoe, que você seja abençoada por essa palavra. Medite na palavra de Deus, que é a única coisa que vai trazer conforto e segurança para você. Declare, comece a declarar na sua casa a palavra de Deus. Eu exercito essas coisas porque muitas vezes nos sentimos abalados, mas o nosso Deus tem tantas promessas na palavra dele que nós precisamos meditar todos os dias, não viver baseado nas notícias que o mundo nos traz. Eu peço a você que você abençoe o nosso ministério, deixando o seu like e compartilhando e se inscrevendo no Facebook, se inscrevendo no Instagram, na IEQ Limeira. Nós temos desejo de alcançar muitas pessoas e queremos ser uma ferramenta que vai fazer com que muitas pessoas conheçam o Evangelho e sintam dessa paz que transcende o nosso entendimento, a paz que excede todo entendimento. Que você seja abençoado e nos ajude em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você viva dias de paz em nome de Jesus.